Recebê-los aqui nesta manhã, embora estejamos com um público muito reduzido, devido ao momento de quarentena que estamos vivendo. Então nós estamos oferecendo mais cultos durante o dia para poder conseguir atender as pessoas. Mas muito obrigado pela vida de vocês que estão aqui, pela vida dos pastores que estão aqui conosco hoje também de manhã. Obrigado pela atenção de vocês. Hoje nós temos também um momento especial no culto em que nós vamos vamos ordenar o irmão Anderson Veig Dias ao ministério pastoral. O irmão Anderson se formou no Seminário Teológico Batista do Paraná, foi enviado pela nossa igreja para o seminário, se qualificou, se preparou para o ministério aqui nesta igreja. Então a igreja, reconhecendo o chamado dele, ele recebeu um convite para trabalhar em São Paulo. Então a igreja hoje está ordenando ele, depois de passar com concílios de pastores, ser examinado, aprovado. Hoje nós vamos ter esse momento tão especial na vida dele, na vida da sua esposa, em que ele será ordenado e em breve estarão se despedindo de nós, indo para a cidade, para o estado de São Paulo. Vamos ficar em pé? Vamos orar para iniciar o culto? Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Nós somos extremamente gratos, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela vida de cada pessoa, Deus, que se encontra aqui nesta manhã, pela vida de cada pessoa que se achegou nesse salão de culto. E nessa manhã, Deus, nós rogamos, Pai, que as Tuas bênçãos, que a Tua presença seja derramada sobre a nossa vida, Pai. Que enquanto cantamos, enquanto louvamos, enquanto ouvimos a Tua palavra, Pai, sejamos agraciados com a Tua presença, Deus. Muito obrigado pela vida de todos que estão aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos permanecer em pé, quero convidar o pessoal para nos liderar na música agora. Nós vamos ter alguns cânticos agora, antes de nós procedermos à oração do irmão Anderson. Bom dia, irmãos. É uma alegria enorme recebê-los na nossa igreja. Nós estamos muito felizes com a ordenação do Anderson. Esse é um dia muito especial. A nossa igreja está em festa. Apesar de nós não podermos vir todos prestigiar, né? Nós sabemos que o nosso Deus está em festa, porque tem um obreiro que vai fazer a seara dele, né? Então nós vamos louvar a Deus com alegria, com toda a alegria do nosso coração, porque esse momento é um momento muito, muito, muito bom. A palavra diz que são poucos aqueles que vão ao campo, e Deus, Ele dá força a essas pessoas. Então vamos louvar a Deus, vamos lembrar como Ele é fiel, como Ele foi fiel com o Anderson todo esse tempo de preparo no seminário, e como Ele está sendo fiel a preparar um trabalho, e que Deus esteja com ele nesse momento. A fidelidade de Deus é o principal nas nossas vidas. Que isso fique para nós. Vamos lá então louvar a Deus. Deus é fiel. Vamos com as palmas, irmãos? Vamos tentar. Deus é fiel.
mais para trás. Eu vou ter que tirar a máscara. Eu tô ficando sem ar, peraí. Meu Deus, que alívio. Tá. Vou ficar aqui atrás para não prejudicar vocês. Vamos cantar Deus é Fiel, só o refrãozinho? Porque Deus é fiel, amém? Vamos cantar só a igreja? Vamos ouvir essa fidelidade. É por Ele ser fiel que nós estamos aqui nessa manhã. Nós não podemos esquecer que em meio a muitos dilemas, lutas sem fim, por meio de muitos problemas, Deus é fiel. E é essa fidelidade que faz a gente crer na salvação de Cristo Jesus. E por isso nós estamos aqui e estamos alegres, amém? Só a igreja então, vamos lá. Deus é fiel. Por isso nós vamos louvar ao Senhor com a canção Rompendo em Fé. Que o Senhor Deus esteja conosco nesta manhã, nos trazendo a alegria dEle, nos trazendo o renovo e a esperança que há em Cristo Jesus. Que este momento seja um momento de renovo aos nossos corações, de grande alegria. Vamos romper em fé. Me dás a chance de crescer um pouco mais.
Podem sentar. Vou fazer a leitura da ata do concílio que examinou o irmão Anderson. Eu não vou fazer as leituras das perguntas, né? Só vou citar as áreas em que ele foi examinado. Senão, se eu ler todas as perguntas que foram feitas aqui, as respostas, né? Vai ficar muito tempo aqui, né? Então, quando chegar no tópico das perguntas, eu só vou fazer referência aos temas. Ata do concílio que examinou o irmão Anderson Veig Dias, membro da Primeira Igreja Batista de Pelotas, Rio Grande do Sul. Aos 23 dias do mês de maio de 2020, às 9 horas, por videoconferência, reuniram-se em concílio os seguintes pastores: Ailton Rodrigues Moraes, Eduardo Botim Cardoso, Evan Grossenheimer, Glenson Garcia Soares, Josué Natanael Machado Selayara, Luiz Klitsky, Michel Pereira da Silva, Milton Antônio Lemes de Campos, Olavo Gil, Paulo Fernando Cabral da Silva, Paulo Gutenberg de Noronha e Silva, Robson Ferreira, Tiago Gomes de Melo, Valdir Liposki, Wanderson Rude de Menezes, todos devidamente identificados e inscritos conforme lista de presença para o exame do irmão Anderson Veig Dias, com o objetivo de examiná-lo e recomendá-lo à ordenação do Ministério Pastoral Batista. Composição da diretoria: foi eleito como presidente o pastor Olavo Vigil, como secretário o pastor Eduardo Botim Cardoso e como examinador o pastor Paulo Cabral. Os presentes combinaram que os demais pastores enviariam sugestões de perguntas através do bate-papo do software de vídeo da conferência Zoom, os quais seriam selecionados e feitas pelo pastor Paulo Cabral. O candidato, sendo solicitado pelo pastor Cabral, discorreu sobre sua conversão e sobre seu chamado, e sobre sua linha teológica que segue. As seguintes questões foram feitas: sobre teologia, eclesiologia, ética, encerrando com a votação e recomendação. Às 10 horas e 30 minutos, os pastores reuniram-se e o presidente, pastor Olavo Vigil, consultou os pastores membros do concílio e eles decidiram, por unanimidade, recomendar o irmão Anderson Veig Dias para ser ordenado ao Ministério Pastoral Batista. O concílio foi encerrado às 10 horas e 58 minutos. Assinou o secretário, o pastor Eduardo Botim Cardoso, e o presidente do concílio, Olavo Vigil. Então, essa foi a ata em que o irmão Anderson foi examinado e, com muito esmero e com satisfação, respondeu a todas as questões e foi unânime, então, a votação favorável ao Ministério Pastoral. Então, agora eu quero convidar o irmão Anderson, por favor, vir aqui à frente. Pastor Alberto, nós temos um momento que nós teremos a entrega da Bíblia. Aí, pastor, obrigado. Quero agradecer a presença do pastor Alberto, que veio lá de Venâncio, cara, até famoso, hein, cara? Tem gente longe por de ti aqui, hein, cara? Olha só, o pastor lá de Venâncio Aires, umas 6 horas por aí de viagem, né? Veio para participar com você. Mais ou menos isso aí, né? Veio para participar do teu concílio aqui, para prestigiar o irmão Anderson, e ele fará a entrega da Bíblia. Amém. Glória a Deus, salve na paz de Jesus. Satisfação imensa estar aqui. Nessa oportunidade de estar participando, né, desse momento especial da vida do Anderson. E a pandemia veio para nos ensinar algo, né? Ensinar que a obra de Deus não para. E que mistério está acontecendo aqui, né? Em pleno mundo parado, mas a obra de Deus não para. A associação Sul tem o prazer, né, de estar presente, né, na primeira igreja batista de Pelotas, tendo a honra, né? Eu cheguei aqui há 11 anos atrás e o Anderson um gurizinho, um garotinho, não estava garoto ainda, né? Mas era muito mais, né? E hoje está sendo cria da casa, sendo ordenado, né? Olha que coisa tremenda, né? Tendo prazer, eu creio que está sendo o primeiro momento
de ordenação, né? Nessa pandemia, eu até agora não observei, né? Deus preparando o pastor César, o genro, indo à frente, indo à frente, né? Para já estar preparando a foto, já preparou na realidade, né? Já vai assumir a primeira igreja virtual que vai estar assumindo essa. Tremendo, né? Você joga Deus no Pai. Né? Tremendo. Né? Se você. A Bíblia está escrito aqui, eu sei que você acabou de fazer o seminário, está com a cabeça, né? Fervendo, cheio de conhecimento. Mas aqui está tudo para você tocar o barco. Ele deixou tudo prontinho, está tudo aqui. Graças a Deus que você se esmerou, se esforçou e está tendo a honra nesse instante, né? Honrado por Deus para estar assumindo essa batuta. Que Deus te encha, que Deus continue te ungindo e te conduzindo nesse momento. Parabéns, viu? Deus te abençoe. Eu sei que esse negócio de aperto assim vai ser complicado, não vou lembrar. Quero convidar os pastores que estão presentes aqui. O pastor Michel veio lá da primeira igreja batista de Palmares do Sul, viajou bastante também. O pastor Sérgio, da Igreja Batista São Miguel, por favor, presidente da nossa associação. O pastor César, que veio mais perto daqui, lá de São Paulo. Se você ajoelhar aqui, frente para lá, isso, aqui. Pastor Michel, pastor da primeira igreja batista de Palmares do Sul, vai proceder à oração de consagração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti por estarmos neste momento tão especial na vida desta igreja e também no Teu reino, Pai, onde estamos, ó Deus, intercedendo pela vida do irmão Anderson, que está iniciando a sua vida ministerial. E a nossa oração é para que o Teu Espírito Santo esteja agindo de uma forma poderosa na vida do Teu servo, renovando suas forças físicas, emocionais e espirituais para o trabalho no ministério pastoral. Que o Senhor venha dar a ele todas as orientações, que o Senhor venha dar a ele todo o discernimento que ele precisará para cuidar das suas ovelhas, para poder conduzir o Teu povo, Senhor, de forma lúcida, de forma sóbria e de forma ordeira. Abençoe ele, abençoe a sua família, Pai querido, e que o Senhor, ó Deus, possa dar a ele tudo aquilo que ele precisa para exercer o ministério do Senhor com autoridade, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ele esteja sempre, Senhor, prostrado na Tua presença e que ele faça de Ti, ó Deus, a fonte inesgotável de poder da sua vida. Coloque, ó Deus, em seus lábios a Sua palavra. Santifica, Senhor, a cada dia a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos, os seus lábios, o seu coração. A igreja que ele estará assumindo para que este ministério seja para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é neste nome que nós oramos. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Parabéns. Amém. Parabéns, amigão. Agora o pastor Anderson.
Sérgio, por favor. Uma alegria ter conosco também nesta manhã de domingo, o pastor Sérgio, que é o presidente da nossa associação. Uma alegria imensa tê-lo aqui, viu, pastor? Bom dia, meus irmãos. É um prazer muito grande estarmos aqui por esse evento, por essa data. Uma alegria maior estar revendo o pastor César. Nós sabemos que Deus continua dando saúde, força, abençoando. E nessa noite eu estava meditando na palavra de Deus. Eu reli um texto interessante que falava sobre a guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E no momento que a arca do Senhor chega ao arraial de Israel, os filisteus ouvem que a arca está chegando, eles entram em desespero. E ao entrar em desespero, eles sabiam que a história de Israel, que Deus tinha feito, e eles tremem. E um dentro deles diz para o povo: vocês não devem ter medo, vocês devem se esforçar e de maneira nenhuma pensar em ser escravos de Israel. E eles recobram o ânimo e vencem aquela batalha. E nós sabemos que a causa da batalha foi por causa do pecado de Mefibosete. Mas nós sabemos que mesmo eles estando temerosos, no incentivo de um homem, eles arrumaram força para lutar. E o meu desejo é que nós, como pastores, o Anderson que está iniciando, sejamos homens incentivadores, que mesmo que aqueles que estão à nossa volta tenham motivo para ter medo, mas que através do nosso incentivo, através da nossa visão vinda de Deus, nós levamos a eles a se esforçarem e lutarem e trabalharem para o reino de Deus. Que isso possa ser o seu espírito, que isso possa ser o meu espírito, que isso possa ser do nosso espírito, motivadores em prol do reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te sustenta cada dia mais. Pai, no nome do obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado por ter vindo. Agora nós vamos ouvir a palavra, né, que será direcionada a nós e também ao pastor Anderson, né? Pastor César, por favor. Pastor César, para quem não o conhece, já trabalhou aqui nesta igreja, já liderou o trabalho aqui. É o pai da irmã Esther e sogro do Anderson, né? Agora é chefe dele também, né, pastor? Agora é chefe dele também. Isso, né? Uma alegria recebê-lo aqui, pastor. Seja bem-vindo, viu? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam com os irmãos nesta manhã. Linda manhã, fria manhã, mas com os nossos corações aquecidos pela presença de Deus, pela direção do Senhor sobre as nossas vidas. Quero trazer aos irmãos um abraço fraterno da Igreja Batista Tradicional de Pereira Barreto. Tinha que ser pastoreado por uma Igreja Batista Tradicional, não tem jeito, né? Eu sou batista de 4ª geração na minha família e tenho muito privilégio, muita honra de levar o Evangelho através dessa bandeira batista. Quero dizer aos irmãos, inicialmente, que queremos cooperar com o ministério do pastor Anderson nesse seu início, muito embora tenha sempre sido muito bem assistido pelo pastor Olavo, que tem uma visão extraordinária de apoio aos seminaristas, de incentivo aos seminaristas. Isso é uma grande visão e muito importante no trabalho na igreja, como nosso auxiliar, mas também numa frente que estamos para iniciar, já temos o local adequado, o templo, queremos iniciar ali um trabalho num bairro que é muito promissor. Já levei eles lá para conhecerem o local. Já coloquei o Anderson em contato com o presidente da associação, com o presidente da Ordem dos Pastores da nossa região lá, de modo que todos estão acolhendo e recebendo o irmão Anderson lá com todo o carinho e disposição para o trabalho. A Igreja Batista Tradicional de Pereira Barreto é uma igreja que completou este ano 23 anos de organização. Já temos nosso templo muito bem construído, graças a Deus, um trabalho que vai caminhando.
Para mim hoje é um dia também muito especial, não apenas porque é o dia do pastor, né? Parabéns aos colegas, mas também porque hoje eu estou completando 27 anos de ordenação. E então é um privilégio para mim poder nesse dia impor as mãos sobre a cabeça do meu genro, que é como um filho, né? Vendo o início do ministério. Muito bem. Pastor Anderson, vai ser difícil chamar de pastor Anderson, vou ser sincero, cara. Mas pastor Anderson, é uma honra e um privilégio para mim poder estar aqui nesta manhã. E de modo singular, pela ordenação do Anderson. Como eu disse aos irmãos, é um dia especial para mim também, porque estou a completar 27 anos de ordenação. Mas também privilégio, porque esta é talvez a função mais grandiosa, mais honrosa que um homem possa exercer na sua vida, que é o exercício do ministério pastoral. Não existe função mais honrosa do que esta. Isso quando o ministério é exercido na base da fé e da dependência de Deus. Eu gostaria de pensar com o pastor Anderson, com os irmãos, num texto que traz o comissionamento de um homem para uma grande missão. E que traz da parte de Deus algumas recomendações que eu gostaria, talvez já nessa fase, chegando já perto dos 30 anos de ministério, que a gente já tem um pouquinho de janela, né, pastor? Então, alguma coisa que a gente sente que é essencial, talvez você possa achar que tão simples o que o pastor vai falar nessa manhã, mas eu não sou pastor de pregar coisa complicada, eu gosto de pregar a palavra de Deus, que é aquilo que é a nossa base. E diante dessas exortações, gostaria de tirar algumas lições para a sua vida e para as nossas vidas de modo geral. O texto que eu quero ler com os irmãos é o livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 6. Eu vou tentar ler sem óculos, tá, irmão? Se eu tropeçar, vocês não ficam bravos comigo não, porque está embaçando a lente para a máscara, então eu vou tirar o óculos. Eu ainda consigo enxergar um pouquinho sem óculos. Josué 1, capítulo 1, verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Lá estava Josué, diante de uma grande empreitada, substituir, suceder Moisés na condução do povo, agora na conquista da terra prometida. Uma grande responsabilidade, assim como o pastor Anderson, é grande a responsabilidade no ministério pastoral. E Josué precisava da direção de Deus, e precisava naquele momento observar essas exortações, essas recomendações do Senhor, para que também o seu ministério como líder ali fosse vitorioso. E o desejo do meu coração nesta manhã, meu querido irmão, é que Deus lhe conceda um ministério vitorioso. E como nós podemos agir, o que é necessário para que tenhamos um ministério vitorioso diante daquilo que Deus coloca diante de nós, diante dos desafios que temos? Que recomendações há da parte de Deus para que possamos desenvolver um ministério vitorioso, segundo aquilo que Deus espera de nós? A primeira recomendação é: esforça-te. Eu falei que ia falar coisa simples aqui. Esforça-te.
E se você observar bem aqui no versículo 6, ele começa falando isso: esforça-te. No versículo 7, ele diz assim: então somente esforça-te. No versículo 9, ele diz: esforça-te. Essa é a recomendação que repetidamente o Senhor traz a Josué, e que a palavra de Deus traz para o irmão nesta manhã: esforça-te. Uma sábia recomendação. Seja esforçado. Uma sábia recomendação dizer: esforça-te. Mas o que envolve esse esforça-te? Esse seja esforçado? Que lições há para que nós possamos aprender aqui? Para que o nosso, usar uma expressão que nem se usa mais, novel, pastor, se acrescente em sua vida. Pastor Anderson, o verbo hebraico traduzido aqui por esforça-te não significa simplesmente ou apenas fazer esforço físico, mas buscar força, ser forte. Um líder precisa, da parte de Deus, buscar força, ser forte. E eu quero dizer a você, meu irmão, que pastor precisa ser forte. Não precisa ser igual o Sérgio ali, não, o pastor Sérgio. Quase 2 metros de altura, 32 quilos, né? E, quero ver alguém na Assembleia da Igreja querer criar casa com um cidadão desse. Não é brincadeira. Não é nesse sentido. Não necessariamente nesse sentido, muito embora o exercício físico seja importante. Alguém observou quando eu cheguei que eu emagreci. Acredite se quiser, eu era mais gordinho como foi pastor aqui. Hábitos saudáveis, andar de bicicleta, fazer caminhada, é o que eu tenho feito. E aí fui emagrecendo um pouquinho. É preciso ter força física. Mas o sentido aqui de ser forte é mais no sentido subjetivo, no sentido da força moral, da força espiritual. E um aspecto que eu quero destacar aqui, pastor Anderson: seja forte nas suas emoções. Logo após a recomendação que Deus dá a Josué, esforça-te, ser forte, diz assim: tem bom ânimo. Uma coisa está ligada à outra. Seja forte e tenha bom ânimo. Isso envolve ser mental e emocionalmente forte e firme. Sabe por quê? Existem muitas pressões no ministério. Existem muitos momentos no ministério em que o irmão vai se sentir pressionado. Haverá momentos, hoje é dia de festa, de alegria, mas haverá momentos em que o irmão vai se sentir abalado. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que Deus quer para a minha vida? Já sentiu isso, pastor? Eu já senti. Há momentos em que situações surgirão para tirar-lhe o ânimo para continuar na obra. Agora imagine a situação de Josué. Ele já conhecia o povo. Tempos atrás, o povo quis até matá-lo, juntamente com Caleb, quando ele deu o relatório da terra prometida. Ele já sabia que o povo era um povo rebelde. E agora Deus está dizendo: você vai conduzir esse povo até lá. Seja forte, esforça-te. Um povo difícil. Glória a Deus, porque ovelha não é difícil. Ovelha é dócil. Ovelha segue a direção do pastor. Ovelha. Conta-se que certo pastor estava tendo dificuldades com o seu rebanho, porque todos os dias, quando ele ia fazer a contagem do seu rebanho, aparecia uma ovelha morta. E ele disse para o outro pastor, seu amigo: eu não sei o que está acontecendo, porque eu olho aqui por cima do meu rebanho, todo mundo igual, as ovelhas são todas iguais, tudo bonitinha, cheia de lã, mas todo dia. Ele falou: olha, deve ter um lobo escondido no meio do teu rebanho com a pele da ovelha por cima. Mas não é possível. Vou te dar uma dica: você fica na porta do aprisco. Conforme as ovelhas forem passando, você pega o cajado e dá com o cajado na cabeça dela. O primeiro que pular em cima de você é o lobo. E ele fez isso. Quando ele bateu no lobo, o lobo avançou em cima dele, porque a ovelha não avança no pastor. A ovelha é dócil. A ovelha é amiga. A
ovelha é amável, a ovelha sempre cuida do pastor. Mas Josué estava diante de um povo rebelde. Por isso Deus diz a ele: esforça-te, ser forte, busca força emocional, força nos seus sentimentos, força de maneira tal que mesmo que surjam pressões, dificuldades, críticas, Deus vai te dar condições de vencer tudo isso. Seria necessário muita força, será necessário muita força espiritual, emocional, para que você possa assim vencer as lutas do ministério. E mais, essa força emocional envolve um outro aspecto, que é ser firme na perseverança, porque o ser forte aqui, ou esforça-te, no hebraico traz também o sentido da perseverança. O pastor precisa ser firme, precisa ser forte nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus pensamentos, mas ele precisa ser perseverante. Não vou desistir. Pastor Anderson, a necessidade de muita perseverança. O ministério pastoral, para muitos irmãos, o pastor vive nas nuvens. Que maravilha, perto de Deus, flutuando no céu, saltitando de nuvem em nuvem, só sentindo a presença de Deus. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Nós sabemos, meus amados irmãos, que há momentos difíceis. Não digo de crise e dificuldades, não é isso que me refiro, porque crise e dificuldade faz parte da vida de cada um. Mas há momentos difíceis no ministério que fazem muitas vezes com que a gente sofra diante da situação, da solução de um problema que você não encontra. Eu tenho um costume, uma prática, nesse meu algum tempo já de ministério. Às vezes estou conversando com alguém no gabinete e a pessoa vem com aquele monte de problema e eu fico olhando para a pessoa, e aqui eu fico assim: Senhor, me dá direção, eu não sei o que eu vou dizer para essa pessoa, me dá graça. Senhor, me dá a tua palavra. Você tem perseverança. Eu tenho um outro sistema comigo. Quando eu era pastor aqui, eu fazia isso, não sei se algum irmão percebeu. Mas na minha escrivaninha, na minha mesa de trabalho, eu tenho um porta-lápis assim, bem de frente comigo. E na parte de cá do porta-lápis, eu tenho escrito assim: Jesus Cristo. Virar para mim. Para que eu nunca me esqueça que entre mim e aquela outra pessoa que está do outro lado, Jesus Cristo está presente. É apenas para que eu me lembre. Porque há momentos em que o inimigo há de lançar suas setas, há momentos em que o inimigo há de lançar suas provações, suas tentações, porque ele é astuto. E o pastor precisa ser firme e perseverante naquilo que ele crê, naquilo que ele pensa. É necessário que o pastor seja forte e firme, perseverante nos seus propósitos, nos seus ideais e nas suas convicções, para que não caia diante das investidas do inimigo. Mas há uma outra recomendação que eu não quero me estender muito, que Deus, o Senhor, traz a Josué aqui. Primeiro ele diz a ele ser forte. Esforça-te. Busca força em Deus. Mas como alcançar isso? E aí então vem a recomendação do versículo de número 8, que o Senhor traz a Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A recomendação que eu quero deixar é essa: medita na palavra. Pastor Alberto, ao entregar a Bíblia, o irmão aqui, segurando a sua Bíblia assim, ele disse: aqui está tudo aquilo que você precisa. A palavra de Deus, meus irmãos, é aquilo que deve ser o norte, a direção e a orientação. Nós somos batistas, e como batistas nós cremos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática.
não é o pensamento de um líder, de outro pastor, de um profeta fulano, do missionário não sei quem, é a Bíblia. E se não for a palavra de Deus, meus irmãos, não nos interessa. Se não tiver fundamentação na palavra de Deus, para nós batistas é espúrio. Porque aquilo que nós cremos e entendemos é o que está à luz da palavra de Deus. Hoje, pastor Anderson, o senhor é um pastor jovem. Eu ontem brinquei com ele em casa. Você é pastor moderno, vai celebrar a ceia de chinelão, bermuda, né? Nada disso. Pelo menos enquanto ele estiver na igreja batista tradicional. A coisa lá é séria. Aqui também. Sempre foi. É por isso que essa igreja está aqui há 96 anos, servindo ao Senhor para a glória de Deus. Mas hoje é uma tendência que é interessante por um lado e perigosa por outro. Entre alguns pastores e líderes de acharem que suas igrejas devem ser administradas e conduzidas e tratadas com certos valores empresariais, e conduzem a igreja dentro de projetos e planos e pensamentos que são apenas estatísticas e números. Quanto mais número tiver, melhor. Crescimento que às vezes não é a realidade, crescimento que às vezes é mais, desculpa a expressão, inchaço do que crescimento. E isso tem prejudicado em muito o ministério batista, em muitos lugares, igrejas se dividindo, igrejas sofrendo com contendas, com dificuldades. O crescimento pelo crescimento não resolve. Porém, o ministério vitorioso diante do Senhor precisa ser fundamentado na palavra de Deus. A Bíblia é o seu instrumento de trabalho, meu irmão. E eu louvo a Deus porque o Anderson é um estudioso da palavra. Aliás, me permitam aqui um comentário. Uma coisa que sempre me encantou nessa igreja, pelo menos no tempo que eu fui pastor aqui, era o interesse dos jovens dessa igreja pelo estudo da Bíblia. Eu, quando fui pastor aqui, eu tive reunião com jovens, especificamente a pedido deles, para estudarmos doutrinas bíblicas, doutrinas batistas. Então estudamos Deus, Jesus Cristo, o homem, salvação, pecado. Eles queriam aprender sobre seitas e heresias, e aqui foi feito estudo sobre seitas e heresias com eles. O interesse, a sede de conhecer a palavra de Deus. Isso era uma característica dos nossos jovens aqui. E eu louvo a Deus por isso. A Bíblia há de ser o seu instrumento. E Deus então se dirige a Josué e diz: medita na palavra. Meditar, meu irmão, não é apenas aquilo que o irmão faz no seu dia a dia, de ler a Bíblia com atenção, com cuidado, mas é também, no sentido do texto hebraico, considerar. Considera atentamente tudo aquilo que a Bíblia diz, tudo aquilo que a Bíblia ensina. Considerar de tal maneira a obedecer sem questionar, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Meditar na palavra é dever seu como pastor, mas não pode ser encarado como uma mera obrigação. Eu vou ler a Bíblia hoje, se eu não ler, Deus vai pesar. Não é isso. Mas há de ser um dever prazeroso, que vai trazer ao irmão o crescimento, o fortalecimento, a palavra devida na hora certa, o alimento para o seu rebanho. Meditar na palavra é refletir sobre o que fazer e o que Deus deseja que você faça. Baseie suas soluções, suas direções, suas orientações ao seu rebanho, meu prezado irmão, sempre na palavra de Deus, sempre na Bíblia Sagrada. Eu vou caminhando para o fim. Esforça-te, medita, mas como você vai poder fazer de tal maneira que tudo isso vai ser possível? Primeiramente, obedeça aquilo que a Bíblia diz. Mas eu deixo uma recomendação final para o irmão, que está no versículo 9.
não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aquilo que é a garantia da nossa vitória no ministério é o esforço, é buscar a força, é meditar na palavra de Deus, mas é acima de tudo a certeza de que não estamos sozinhos nessa empreitada. Que por mais difícil que possa parecer em alguns momentos, que por mais duro que seja, por situações e experiências às vezes mais difíceis. Por exemplo, eu já tive situação no meu ministério de sair de uma festa de 15 anos para ir para um funeral. As emoções da gente ficam assim, ó. Você não sabe se ri ou se chora. Eu já tive situação de ir num chá de criança, de bebê, e ali a família toda feliz. Primeiro neném, uma semana depois, estava na mesma casa fazendo o velório da criança que morreu. Emoções que mexem com a gente, mas é acima de tudo a certeza de que o irmão não está sozinho. Eu sou contigo, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diante de qualquer situação, haverá momentos no seu ministério que o irmão vai acertar, haverá momentos que o irmão vai errar, haverá lugares ou campos que Deus vai levar o irmão, que o irmão será grandemente bem sucedido, haverá outros que não será tão bem sucedido. Isso não significa que o irmão está fracassando no seu trabalho, mas é porque Deus talvez esteja apontando outra direção e outro caminho. O ministério vitorioso, pastor Anderson, requer esforço, meditação na palavra, obediência e a consciência da presença de Deus. Eu recebi esses dias, eu quero encerrar com esse. Agora vou ter que botar o óculos, senão não vou enxergar. Eu recebi um texto que me chamou muita atenção, que eu gostaria de resumidamente comentar a respeito com o irmão. O título do texto é O Pastor que Fracassou. Não sei quantos irmãos leram esse texto. Ele diz assim: um pastor de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado, motivado para realizar mais um culto da noite. No entanto, a hora passava e o povo não chegava. 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças. Depois de 20 minutos, 2 jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com aqueles 5 irmãos. Ao correr do culto, entrou um casal sentado nos últimos assentos da igreja. Quando o pastor fazia a leitura pela pregação, entrou um outro senhor, todo sujo, com uma corda na mão. Mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso daquele momento, tão pouca gente no culto, ele pregou sua mensagem. Quando voltou para casa, ele disse para sua esposa: o dia mais triste da minha vida, o dia mais fracassado do meu ministério, o dia mais infrutífero na minha carreira foi esse. Passaram-se 5 anos. O pastor resolve então compartilhar essa história com a igreja, contando que aquele dia foi um dia difícil, terrível para ele. Quando ele estava contando a história, um casal de grande referência naquela congregação interrompe o pastor e diz: pastor, aquele casal da história que estava sentado lá no último banco, que entraram no meio do culto, éramos nós. Estávamos à beira do divórcio em função de vários problemas e desentendimentos que havia em nosso lar. Então saímos e de repente vimos a igreja aberta, entramos, e naquela noite Deus transformou as nossas vidas e hoje nós estamos aqui restaurados. Enquanto aquele casal falava, um dos empresários mais bem-sucedidos daquela igreja pede a palavra e diz: pastor, eu sou aquele homem que entrou todo sujo com a corda na mão, estava à beira da falência, perdido nas drogas, minha esposa e meus filhos foram embora e eu ia me enforcar, mas a corda arrebentou. E eu saí meio desnorteado, vi a igreja aberta, entrei, e naquela noite a mensagem penetrou o meu coração. E hoje eu estou aqui, transformado, livre das drogas, minha família restaurada, e me tornei o maior empresário do vilarejo. Lá na porta de entrada, o diácono que fazia o protocolo gritou: pastor, eu fui um daqueles ladrões que ele foi assaltado no caminho de volta para casa, que assaltou o pastor, né? Depois de tudo, já foi assaltado. Eu fui aquele ladrão que assaltou o senhor na porta, no caminho de volta para casa. Quando realizávamos o segundo assalto, na noite, na pasta do pastor tinha uma Bíblia. Eu passei a ler a Bíblia quando acordava todas as manhãs. Resolvi então entrar nessa igreja e entregar minha vida a Deus. O pastor ficou em choque. Começou a chorar junto com a congregação. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso, foi uma noite de grande vitória. Portanto, meu irmão,
Exerça o seu chamado com esforço, dedicação e zelo, independente do número de participantes. Dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia haverá de ser um instrumento para a vida de alguém. Nos dias mais ruins da tua vida, tu ainda pode ser bênção na vida de alguma pessoa. O dia em que considerares como o dia mais infrutífero da tua vida na terra, na verdade, poderá ser o dia mais produtivo na vida espiritual. Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. Jamais digas, hoje Deus não fez nada. Só pelo fato de teus olhos não verem nada, não quer dizer que Deus não esteja agindo. Irmão Anderson, que Deus te conceda um ministério vitorioso, com esforço, meditação na palavra, obediência e a certeza de que Deus está presente em todo o tempo, dirigindo sua vida, orientando seus passos, demonstrando o rumo e a direção a seguir, sempre no cumprimento da vontade de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe ricamente sua vida e o seu ministério. Que Deus abençoe o pastor Olavo, seu ministério tão abençoado. Eu acompanho o irmão de longe. Eu amo essa igreja e tenho aprendido a amar o irmão por todo o carinho e dedicação que o irmão tem demonstrado ao meu genro e à minha filha. A Deus toda a honra e toda a glória pela sua vida, pela vida da irmã Juliana, pelo trabalho que os irmãos têm desenvolvido nesta igreja tão amada. Que Deus abençoe assim a vida dos irmãos nesta manhã, o desejo do meu coração. Amém. Não posso dizer o mesmo pelo senhor, né? Levou nosso casal embora aqui, mas tudo bem. Fica bem, pastor. Papai do céu. Levou nosso casal embora aqui, ele me enche de elogio ainda, né? Fácil, né? Brincadeira, pastor. Deus abençoe. Quero convidar o pastor Anderson, a irmã Esther, por favor, vem aqui à frente. Os nossos pastores, os pastores aqui também, vão tirar uma foto oficial aqui com o casal, né? Antes que nós encerramos o culto. Vou tirar foto, tá? Permaneça aqui os pastores, Esther e Juliana, por favor. Quero dizer esse é um momento memorável na vida de alguém que está sendo consagrado ao ministério pastoral, mas também é um momento memorável na vida de quem o acompanha. A esposa do pastor, ela não é uma coadjuvante, ela é alguém atuante, auxiliadora e idônea, que prestará-lhe suporte para que ele possa ser o que Deus designou para que fosse. Então, nesse momento também, Esther, nós queremos dizer a você que é um desafio, mas é talvez o melhor desafio da tua vida. Porque sendo o que Deus desejou que você fosse, assim o Anderson poderá ser o que Deus desejou que ele também fosse. Então, Deus abençoe e o fortaleça e dê-lhe também a capacidade para entender o seu papel. Não de coadjuvante, mas de protagonista junto ao lado do pastor Anderson. Deus abençoe.
Obrigado, peço que vocês permaneçam aqui ainda. A igreja tem uma lembrancinha para os pastores, hoje é dia do pastor, e obrigado por vocês terem deixado a igreja de vocês para estar conosco hoje de manhã. Muito obrigado mesmo. Peguei o meu primeiro, né? Obrigado. Vamos orar então agradecendo a Deus por nossa data tão especial. Senhor Deus e Pai, nós externamos a nossa alegria, a nossa imensa gratidão, Deus, pela vida dos pastores que aqui estão, Deus. Obrigado porque viajaram a longas distâncias para estar hoje prestigiando, Pai, esse momento tão especial na vida do pastor Anderson e da irmã Esther também. Obrigado porque hoje, Pai, a nossa denominação celebra o dia do pastor, Deus. Pai, rogamos também que a Tua boa mão se estenda, Pai, sobre cada pastor, Deus, que está trabalhando nos campos hoje, Deus. Que a Tua mão se estenda sobre a vida deles, sustentando e dando ânimo para eles, Pai, continuarem o ministério, Pai, exercer o ministério pelo qual o Senhor chamou eles, Pai. Muito obrigado pela vida de todos os nossos pastores, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os pastores poderiam sentar. Só agora nós temos... Por favor, o pastor César, não, o pastor César Esther permanece aqui. Depois o pastor Anderson dará uma palavra para a igreja agora e vai encerrar o culto. Mais uma vez queremos externar a nossa alegria pela presença de todos vocês. Queremos parabenizar pai da irmã Esther, e também temos os pais do pastor Anderson aqui também, a irmã Miriam e também o Jadel. Parabéns, que Deus abençoe grandemente vocês. Amém. Senhor.
Bom dia, igreja. Bom dia. Externar um agradecimento aqui a todos vocês, especialmente ao pastor Olavo, que me acompanharam tanto esse período. Foi quase 2 anos também. E se não fosse por eles, a gente não tinha chegado até aqui. Muito obrigado. Todo apoio. Muito obrigado por toda a igreja. Estou aqui desde 6 anos, se não me engano, mais ou menos. Então, desde tanto tempo. Agradecimento especial a todos vocês. Obrigado mesmo. Agora a gente vai estar no Pedro Barreto no final do mês. É nosso mistério lá. Então, só agradecer mesmo a cada um que esqueceu para nossas vidas. Vamos estar orando então. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, desde agora e para todos sempre. Amém.